Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde vem, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo. Deus te deu uma chance a mais. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde vem, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas idas, muitas voltas, muitas vidas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo. Deus te deu uma chance a mais. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Oremos. Ó Mestre querido, diante de Ti neste momento, nos envolvidos estamos, para que possamos juntos, Senhor, darmos continuidade ao conhecimento através da doutrina espírita com o livro dos Espíritos. Rogamos a Ti, Senhor, pela presença dos bons espíritos, amigos e benfeitores, para que possam nos auxiliar na elaboração dos entendimentos e espargi-lo para todos os cantos e todos aqueles que estiverem a prestar atenção. Abençoados nos sentimos neste momento, pois viemos de uma galáxia onde todas as coisas estão de acordo com a Tua vontade. E assim, Senhor, mais uma vez, em agradecimento eterno, dizemos que a Via Láctea é uma grande nebulosa, mas tudo tem uma resposta, porque és tu o doador da vida em todos os momentos, em todas as potentades, em todos os círculos da natureza. Agradecidos imensamente, Senhor, em nome de todos os irmãos benfeitores que neste momento se acoplam neste terreno fértil de espiritualidade, onde a vossa bênção e a cristandade está conosco, para abençoar-te, Senhor, por do longo todas as nossas existências. Agradecidos estamos neste momento mais uma vez, por estarmos unidos em coração, em pensamento, em justiça. Que teu amor imenso possa cobrir a todos, todos aqueles que em seus corações se encontram amargurados, infelizes e tristes, mas crentes, crentes que o momento bom está para chegar. Ele está do teu lado e você pode observar. Abençoados todos se encontram neste recinto. Todos, porque em ti, Senhor, todos confiam. Que assim seja. Boa noite, queridos irmãos. Todas as vezes que nós nos envolvemos com o compromisso espiritual, nós nos emocionamos, porque é grande este momento em nossas vidas, e podemos estar cada dia mais construindo essa intimidade com Deus, a intimidade com os benfeitores que nos acompanham, que nos auxiliam.
cada vez mais nos sentirmos pessoas mais felizes, mais cheios de esperança, acreditando nas únicas verdades que temos para acreditar, que é o Evangelho do Senhor, e junto com a força e o conhecimento espiritual. O nosso estudo da noite de hoje é o Livro dos Espíritos, e nós já aprendemos algumas coisas sobre o Livro dos Espíritos. Por exemplo, ele é composto de 1019 questões, né, que Kardec elaborou para que... Boa noite, Rose. Para que pudéssemos hoje estar, né, participando desse conhecimento que nos traz tanto consolo e esperança e elucida as nossas dúvidas com relação a nós mesmos, com relação a Deus, com relação a toda a criação. Então, ainda no capítulo 2 do livro dos Elementos Gerais do Universo, nós vamos estar aqui falando no tópico de espaço universal, né? Então, a questão 35, Kardec fez assim: o espaço universal é infinito ou é limitado? O que nós podemos entender do espaço universal? Ele é infinito, ele é limitado? E os espíritos então responderam a Kardec: infinito. Supõe-se no limitado que haverá para lá de seus limites? É uma contrapergunta. Supõe-se limitado que haverá para lá de seus limites? Isso te confunde a razão. Bem, eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. Então, se a pergunta fosse o contrário, né? O espaço universal é finito? Ele tem fim? Nossa, teríamos aqui uma palestra para a noite inteira. Mas os espíritos foram categóricos na resposta. E nós podemos entender, né, o que significa infinito. É aquilo que não tem fim. É aquilo que, sinceramente, não existe limite. E não tão difícil da gente poder compreender, porque quando a gente olha, né, para toda a extensão do universo, nós não vemos, mas nós imaginamos, né, a imensidão do espaço que flutua sobre nós de alguma forma, né? Então, Kardec aceitou muito bem a resposta dos espíritos, né? Porque não teria como pensar de outra forma. Então, ele tem uma nota aqui que diz assim: supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que a imaginação os coloque, a razão diz que além desse limite, alguma coisa há. E assim gradativamente até ao infinito, porquanto, embora essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. Então, se alguma coisa ainda a gente pudesse achar que fosse um vazio infinito, a gente ainda assim seria espaço. Mas espera aí, já nos foi dito, né, pelos viajantes do espaço que existe um buraco negro? E vamos conversar sobre isso mais para frente, né? Então, apesar da gente, né, querer entender muito sobre isso, não dá, porque dentro das nossas perspectivas e das condições materiais, ferramentas, instrumentos que nós temos, não dá mesmo para a gente entender o tamanho ou fazer essa medição do universo para que a gente possa chegar a essa conclusão, a esse entendimento de limite que aqui está se falando. O limite que se fala no livro está de acordo com o que a gente pode conseguir alcançar. Então, eu vou até o meu limite. E isso significa que a gente tem muita força e vontade de alcançar determinado espaço, determinado lugar, né? Eu vou subir até o topo daquela montanha. Então, aquela montanha tem um limite. Então, aquele será o meu limite, né? Mas, considerando a questão universal, considerando toda a criação divina, a gente pode entender que o espaço universal, ele realmente não é infinito, né? Aqui no livro da Gênesis fala assim, olha, inimaginável entender que existe deserto sem limites,
se estende para lá da aglomeração de estrelas de que vimos de tratar e a envolve. A solidão sucedem solidões e incomensuráveis planícies do vácuo se distendem pela amplidão afora. Então está dizendo aqui que não existe o deserto do espaço, apesar de nós imaginarmos, né, que existe um grande espaço infinito e imenso, existe alguma coisa lá, existe vida lá, porque Deus escreveu as histórias do seu pensamento, da nossa vida, e dentro de toda a sua criação, no espaço infinito, no mundo infinito, né? Então, é belíssimo esse entendimento, né? E Kardec ainda complementa com a pergunta de número 36, que diz assim: o vácuo absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Será que existe? Então, como eu falei aqui na Gênesis, que diz que o deserto do espaço, mesmo que nós não conseguimos imaginar, ali existe coisas, existem matérias, né? Porque tudo parte do fluido universal, como a gente aprendeu no estudo da semana retrasada e da semana passada. Então, é importante a gente entender que limite existe para nós dentro daquilo que a gente pode alcançar. Agora, nós não podemos ainda entender o tamanho de Deus, o tamanho da sua criação. Ainda é muito difícil, né? Miramês até nos fala que é importante que a gente se coloque dentro de um espaço em que nós podemos alcançar dentro do nosso entendimento. Que não vale a pena a gente ficar perdendo tempo e ficar estudando um espaço, porque nós vamos alcançar uma condição única, um único redoma, uma única redoma, onde nós podemos estar alcançando o entendimento de todas aquelas coisas que ali se encontram. Se formos falar da questão das colônias que existem, nem mesmo nós aqui, encarnados agora, encarnados, podemos visualizar o tamanho das colônias, nem as suas distâncias de acordo com a nossa atmosfera terrestre. Então, a questão 36, quando ele fala do vácuo, a resposta que os espíritos deram a ele disse que não há vácuo, né? O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa os sentidos e aos instrumentos. Então, quando eu falei de ferramentas, eu me referia a instrumentos que nós não temos, que a humanidade terrena não tem, para poder estar alcançando esse entendimento do limite divino. Nós ainda não somos capazes disso. Tá? O que existe dentro de nossa capacidade, das nossas perspectivas e percepções, já está ao nosso alcance. Basta que a gente procure aquilo que a gente quer encontrar e que, se for para que encontremos, vamos encontrar. Então, e a palavra vácuo, só no WhatsApp. Né? Então, a palavra vácuo, né, é algo que não existe, é nada, né? O vácuo é o sinônimo daquilo que ficou sem resposta, sem significado, né? Então, a gente até fez aqui uma brincadeira junto com os espíritos, não é isso? Com relação a isso. Então, o infinito existe, sim, de alguma forma, no seu meio, naquilo que é mundo material. Existe o infinito de um buraco que a gente possa estar fazendo, né? Para fazer uma cisterna. Existe o infinito para isso. Existe a linha que a gente, uma estrada que a gente quer percorrer, existe o limite, o final dessa estrada. Ela é finita, não é infinita. Então, tudo que se diz no plano material, ele é finito, mas também é mutável, ele pode ser transformado, né? Pode ser recriado, pode ser reconstruído com as matérias que nós já detemos dentro do conhecimento do nosso aprendizado, que relaciona tudo que existe de matéria, está ligada, né, ao grande fluido universal. Então, Kardec recebe aqui a resposta do vácuo, que não há essa coisa, né? Mesmo sendo buraco negro, que muitos estudiosos têm buscado compreender isso, ali existe uma matéria condensada, existe vida ali, porque Deus é um Deus de vida. Ele é um Deus de verdade, de existência. Ele ama a existência, tanto a sua existência quanto a nossa, quanto tudo o que existe em torno de nós. Então, é importante a gente estar conectado nessa grande realidade. Então, aqui no livro da Gênesis diz assim: os amontoados de matéria cósmica se encontram isolados no espaço, como ilhas flutuantes de enormíssimo, coisa muito grande, arquipélago. Olha, arquipélago, né?
se quisermos de alguma forma apreciar a distância enorme que separa o aglomerado de estrelas de que fazemos parte dos outros aglomerados mais próximos, precisamos saber que essas ilhas estelares se encontram disseminadas e raras no vastíssimo oceano dos céus. Olha que belíssimo isso, né? No vastíssimo oceano dos céus. E que a extensão que se separa uma das outras é incomparavelmente maior, olha só, do que as que lhes medem as respectivas dimensões. Então, mesmo que a gente tente entender o que a gente imagina que seja, ainda não é, né? Mesmo que exista um tamanho que a gente possa mensurar a nossa imaginação, ainda não é aquele tamanho. Então, a gente precisa, né, se consolar com isso. E lembrando que um dos pilares da doutrina espírita é consolação do evangelho, né? É consolar, consolação. Então, vamos nos consolar com aquilo que a nossa condição, né, física, do nosso ser material, ainda, né, pode conceber para nos trazer tranquilidade em relação a tudo que nos cerca, nos trazer esperança, que sejamos soberanos naquilo que a gente pode tocar, pode visualizar, que a gente possa viver, né? Que sejamos pessoas inteligentes neste sentido, porque a gente já aprendeu que existe um grande segredo em toda a criação, e que se a palavra segredo significa segredar, ou seja, não se pode contar, não se pode falar, que sejamos também respeitosos dentro do que o Evangelho nos ensina com relação a entender, né, a necessidade do outro, do silêncio do outro, né, das expectativas do outro. Isso é muito bom. É muito bom quando a gente consegue alcançar esse entendimento com liberdade, com alegria, né? Com expressividade, dizer eu sei o quanto eu posso, onde eu posso ir, dentro do que Deus me proporciona. Olha como é bom a gente falar isso, né? Falando nisso, foi feita a oração? Eu não lembro. Aí, então nós entendemos que os desertos do espaço são considerados um grande amontoado de ilhas, né? Olha só, vastidíssima, imensa, que nós não conseguimos mensurá-las através das nossas condições e das nossas perspectivas. E ainda aqui na Gênesis diz assim: todavia, o deserto celeste, que envolve o nosso universo sideral e que parece estender-se como os afastados confins do nosso mundo astral, olha só. Esse capítulo, esse parágrafo aqui, está falando que mesmo que exista, né, todavia, o deserto celeste, que envolve o universo sideral, do qual nós fazemos parte dessa galáxia, né, mesmo que nós nos sentimos bastante afastados dessa universalidade, dessa galáxia, desse deserto do qual nós fazemos parte, ele diz aqui assim, olha, pela visão e o poder infinito do Altíssimo, que além desses céus, dos nossos céus, os céus que a gente pode avistar, desenvolveu a trama de sua criação ilimitada. Mesmo nesses céus que nós podemos avistar com os nossos olhos carnais, ainda existe uma trama, ainda existem caminhos não percorridos pelas nossas imaginações, nem pelos nossos olhares, lembrando aí dos astronautas, tá? É assim, dos astronautas espirituais, com certeza, eles têm aí toda uma chavinha para poder estar fazendo esse teletransporte, essa escadinha de Jacó, né? Que existe aí em todos os lugares que rezam, nos lugares que oram, nos lugares que chamam, os lares que chamam a Deus, que chamam por Jesus, que confia, que reza, que senta, que ora, que doa seu tempo para Deus, né? Ali existe a escada de Jacó. Então, os astronautas espirituais descem pelaquela escadinha, sobem pelaquela escadinha, para nos trazer a harmonia, a paz, algumas mensagens, eu recebi essa semana algumas mensagens importantes de quem pediu, né? Então, aqui no 47, no parágrafo 47 desse capítulo, Os Desertos do Espaço, diz assim: além de tão vastas solidões, com efeito, rebrilham mundos em sua magnificência,
tanto quanto nas regiões acessíveis às investigações humanas. Então, tá aí, olha, os astronautas, né, mesmo que eles consigam estar nos espaços que a eles foram permitidos estarem, ainda vai existir algum segredinho, algum cantinho que eles não poderão chegar. Precisa ter consolo com isso, né? Mas vai chegar o tempo em que a gente poderá alcançar um pouco mais daquilo que hoje nós conseguimos. Sejamos felizes e compreensivos com relação à criação de Deus. Então, Kardec ainda continua aqui. Sucedem-se lá os agregados longínquos, né, de substâncias cósmicas que o profundo olhar de um telescópio percebe através das regiões transparentes do nosso céu. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, Deus deu essa oportunidade. Eu me lembro muito bem que dentro dos capítulos da história de Eurípides Barçanufo, Maria chega a ele e fala, coloca lá a ciência da astronomia, né? Para que vocês possam estar ensinando sobre os espaços àqueles seus alunos. Olha como é importante esse estudo, não é verdade? Então, ele continua aqui falando, né? Dessas regiões transparentes do nosso céu, do nosso céu. E aqui dás o nome de nebulosas irresolúveis, as quais vos parecem ligeiras nuvens de poeira branca. Ligeiras nuvens de poeira branca, perdida num ponto desconhecido do espaço etéreo. Lá se revelam e desdobram novos mundos, cujas condições variadas e diversas das que são peculiares o vosso globo, o nosso globo terrestre, né? Então, lhes dão uma vida que as vossas concepções não podem imaginar. Então, existem lugares no mundo, até na vastidão do universo, do céu, existem ali cantinhos, né? Espaços, como aqui está falando, eu que estou falando cantinho, regiões, aqui está falando também de regiões, né? Que nós ainda não somos capazes de conhecer, de chegar perto ou de ver. Fica na nossa imaginação. Imaginemos, então, que quando vamos orar, a gente possa entrar em um cantinho secreto, enviar o nosso pensamento, os nossos sentimentos a Deus. Com certeza será um cantinho desse, né? Silencioso, na vastidão do universo, mas Deus irá ouvir perfeitamente, né? E lá, que em toda a sua plenitude resplandece todo um grande poder do Criador, né? Tudo que existe no universo faz parte desse grande poder, desse Criador que é o nosso Pai. Olha só, como é bom ter um pai assim, vocês não acham? Então, é muito importante. Aquele que vem das regiões e do vosso sistema ocupa outras leis, e outras leis se deparam em ação às suas forças e que regem as manifestações da vida. Então, tudo é organizado. Deus é um Deus de organização. Não adianta que na casa dele vá existir algum tipo de poeira que não seja necessário ou útil. Tá? Então, como as poeiras brancas da vastidão do mundo, a gente pode entender que aquela poeira está ali, mas porque ela tem uma utilidade para Deus. A gente para pensar, né? E observa assim, nossa, tão pouco sabemos. É que o apóstolo Paulo falou para a gente certa vez, né? O que sabeis é uma gotinha no oceano, mas que é necessário estudar. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Estudando um pouco mais sobre o universo, sobre a criação, sobre esse poder grandioso, sobre esse amor infinito que Deus tem por nós, que Ele conta os seus pensamentos no livro da vida. Ele prepara os nossos destinos, as nossas caminhadas nesse livro do universo. O universo é um grande livro para Deus. É ali que ele vai escrever os seus poemas dos seres viventes aqui da Terra e em vários outros planetas, porque nós não podemos nos enganar de que existem vidas e vidas, e que nós temos vários parentes por aí, em alguns outros lugares, de outra forma. Né? Como, por exemplo, nós temos aqui no nosso meio a criação. Eu tenho gatos na minha casa, eu amo os meus bichinhos, eles são meus parentes. Vocês têm? Tem os seus irmãozinhos, seus parentes animaizinhos? Então, olha só, eles foram criados para estarem aqui,
nessa nossa atmosfera. Olha a maravilhosa invenção, essa criação de Deus, para nos trazer alegria. E a gente pode dar e receber com esses animais. A gente dá carinho e também recebe. Eu tenho algumas gatas aqui em casa que elas são meio revoltadas, elas são meio traumatizadas. Mas sabe o que eu estou fazendo? Terapia. Eu estou todos os dias pela manhã, por volta de 8h30, após eu alimentá-los, tal. O que eu faço? Eu vou lá fora e coloco o meu sonzinho, olha aqui o meu sonzinho, e coloco para eles ouvirem. Coloco a música, eu faço musicoterapia com meus gatos, porque alguns estão traumatizados, né? Então, são tantos, né, que acaba acontecendo isso. E eu falo essas coisas para vocês, porque se vocês não tiverem essa intuição, essa vontade, né, isso pode passar despercebido, né, desapercebido. Então, o que acontece? Eu falo, vocês fazem. É tão bom, eu aprendo isso com os espíritos, por isso eu passo sempre à frente. Eu tenho uma alegria muito grande de falar da vida, muito grande de falar de Deus. Eu amo falar sobre a criação. Eu acho tão importante a gente olhar cada coisa no nosso santo meio e observar o que ou quem está precisando que a gente dê uma olhadinha, que a gente dê uma cutucadinha, que a gente faça melhor. Então, aqui tem uma nota muito importante que Kardec diz assim: dá-se em astronomia o nome de nebulosas irresolúveis aquelas em que não se pode, em que, se não puderem distinguir as estrelas que as compõem, ou seja, dá-se o nome de nebulosas e irresolúveis aquelas em que ainda se não puderam distinguir as estrelas que as compõem. Ou seja, existem espaços, por exemplo, a astronomia descobriu aí, né? Gostamos muito de falar sobre o cocheiro, né? Onde vieram todas as que elas desceram, aqueles espíritos inteligentes de Capela, lá no Cocheiro, na grande região de Cocheiro, está lá Capela, aquela grande região de seres inteligentes e que desceram à Terra para ter uma transformação, para poder ajudar nos seus conhecimentos, deixar aqui seus conhecimentos, e com as plantas também, Gilma, né? E então, a astronomia estuda esses astros que giram em torno do nosso planeta Terra, mas também bem mais distante, né? Então, como foi falado aqui, algumas coisas que não podem serem distinguidas como estrelas, né? São ali determinadas regiões e cada uma delas tem seus nomes. E ele continua falando assim, aqui que foram, a princípio, consideradas acervos da matéria cósmica em vias de condensação para formar mundos. Nós sabemos que essa matéria parte do fluido universal, né? É da partir do fluido universal que vai sendo criado todo o tipo de matéria para criar todo tipo de coisas que existem nos mundos e no nosso planeta Terra também. Né? Então, ele diz aqui que hoje, porém, geralmente se estende que essa aparência é devida ao afastamento e que com instrumentos bastante poderosos todos seriam resolúveis, ou seja, né? Nós sabemos que existem coisas que nós não conseguimos entender muito bem quando os espíritos nos esclarecem. Temos dificuldade de aceitar determinadas coisas. Por quê? Porque ainda estamos bastante materializados. Então, quando recebemos algumas informações que não são muito lá de acordo com as nossas concepções, né, de conhecimento, dentro dos estudos mesmo que fazemos no mundo terreno, nós ficamos um pouco assim, sei lá, será que é assim mesmo? Não, não podemos ficar. Nós não podemos ficar porque tudo que a doutrina espírita tem nos explicado, ela tem nos mostrado as suas causas, seus efeitos e os seus experimentos. Tudo tem sido nos mostrado com esclarecimento. Basta que a gente se dedique a compreender. Basta que a gente comece a olhar, né? Eu fiz algumas anotações aqui que diz assim, deixa eu ver se é. Eu já falei. Então, eu anotei aqui, né?
que a gente precisa aproveitar mais essa condição que nós estamos tendo aqui hoje e agora, né? Lembrando desse nosso estágio evolutivo, que todas as coisas que já nos foram mostradas, nos foram ensinadas, que a gente pensa que sabe tudo, que a gente tem acesso, mas a gente pensa que sabe tudo, mas a gente ainda não sabe. Então, quanta coisa ainda a gente tem que estudar? Quantas parábolas do Senhor a gente já conseguiu compreender na íntegra? Já sabe o significado exatamente da palavra mediunidade? Sabe exatamente o significado da palavra reencarnação? Reencarnação. É um projeto divino. Sabe exatamente o porquê e como isso acontece? Sabemos também algumas coisas, por exemplo, digamos assim, qual o capítulo ou consolador do Evangelho segundo o Espiritismo? Foi feito. Não podemos esquecer isso, né? Eu vou perguntar isso, quem sabe vai respondendo aí, que depois a gente vai ter aí uma dinâmica aí, uma dinâmica aí para a gente estar vendo como é que está o nosso conhecimento. Pois é, então isso está dentro das nossas condições. E nem assim a gente sabe. Mole essa, né, Fabiola? Então, muito bem. E aí, então, a gente compreende. E o que significa mempais? Quem vai saber responder isso aí? Mempais. Ih, eu sei que tem gente que sabe responder. Facinho essa também, né? Então. Aê! Mensageiro da paz espiritual. Muito bom. Isso, muito bem. Então, essas coisas nós sabemos. E é nisso que a gente tem que colocar nossa atenção. Nas coisas que a gente já sabe e naquilo que a gente pensa que sabe. Quantas vezes a gente faz perguntas e nós não sabemos respondê-las, né? Ou nos fazem perguntas e nós não sabemos respondê-la na íntegra. Isso acontece, sabia? Então, né? Então, aqui eu coloquei Deixa eu ver se eu coloquei algum outro. Não, que eu já falei. Também já falei. Então, voltando à questão de Kardec, a 35, quando fala sobre a questão do espaço universal, se é infinito ou se é limitado, se ele tem um número, né, de planetas, se isso é possível de ser, se a gente consegue entender isso. Então, a melhor resposta foi o que os espíritos responderam a Kardec. E na íntegra eles disseram infinito, e botou um ponto ali, infinito. E aí, então, eles fazem uma contra-pergunta, supõe-se limitado? E aí, nesse pedaço, supõe-se limitado, a gente para e pensa, nossa, será que eu consigo limitar o poder de Deus? Imaginar que Deus tem um poder limitado? Nossa, não fiz essa pergunta, né? Então, isso a gente tem que estar se colocando, né? Eu não quero fazer uma pergunta que eu sei que a resposta é óbvia. Não é óbvia essa pergunta? Né? E eu pergunto para vocês, sem olhar na questão 35, que é a resposta dos espíritos. Eu sei. O universo, ele é limitado? Ele é infinito? Quem vai saber responder essa questão aí? É infinito, né? Agora, e se eu perguntar uma questão da semana passada, por exemplo, se eu perguntar a questão A da 34? A 34 está falando sobre as moléculas. As moléculas têm forma determinada? Os espíritos responderam, certamente, as moléculas têm uma forma, porém não sois capaz de apreciá-la. Vejam só, que os espíritos logo estão nos chamando a atenção. Olha só, isso você não vai poder ainda, vamos dizer ainda, né, conhecer e nem saber. Então, a questão A da 34 é assim, essa
forma é constante ou variável? E os espíritos responderam constante e das moléculas elementares primitivas variáveis e das moléculas secundárias. Então, gente, nós podemos entender que como existe aquela frase famosa, que tudo se cria, se recria, né? Que tudo se transforma. Exatamente isso, isso é verdade. Isso é verdade. E tem uma página aqui para ler do apóstolo Paulo, que ele diz uma coisa muito interessante aqui no livro Vinha de Luz. Deixa eu ver aqui. Eu amo essa passagem. E, a princípio, pode parecer que não tem nada a ver, mas se vocês pararem para pensar, o capítulo chama-se Transformação. E está no livro 1 Coríntios, capítulo 15, 51, que o apóstolo Paulo diz assim: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Dá para pensar? Dá para criar uma palestra em torno desse versículo, né? E dá para falar muito, muito mesmo. Então, e o apóstolo Paulo está se referindo, né? Uma das mais belas realidades da vida espiritual. Ele se refere à vida espiritual, como está Emmanuel escrevendo aqui. Ele diz: nos problemas da morte, as escolas cristãs trabalhadas pelas cogitações teológicas de todos os tempos erigiram teorias diversas definindo a situação da criatura após o desprendimento carnal. E aí, Emmanuel aproveita esse versículo do apóstolo Paulo, que é belíssimo, que fala sobre a transformação, e diz, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos nos transformaremos, todos seremos transformados. De que forma isso? Palestra para a próxima semana. A gente pode estar, né, realizando isso. Uma vez que ele já nos falou também numa página que fala nós somos de Deus, no 1 João, capítulo 4, versículo 6, que ele diz, nós somos de Deus. João diz desse jeito, e a 1 João é a primeira carta de João. O apóstolo Paulo também já fala lá no livro dos Hebreus que nós somos cidadãos dos céus. Gente, olha só que importância. A gente já deteve esse conhecimento, uma vez que nós aprendemos que a nossa casa do Pai é no... Onde? Onde fica? Quem vai responder? Onde fica a casa do Pai? No plano maior. Então, a gente sabe que é lá no plano maior. Por que chamamos plano maior? A Terra não é tão grande, mas a Terra, ela pode ser medida. Né? Existe uma circunferência. Os geólogos conseguem fazer essa medição. Então, ela tem um começo e tem um fim. Certa vez, o apóstolo Paulo falou para a gente que ele ia para o outro lado do mundo. E aí a gente ficou imaginando, será como, né? Lembra disso, Alcineia? Éramos tão inocentes. Bom, então, eu não sei. Nossa, eu falei tanto e ainda são 20h39. Mas então a gente pode compreender que dentro daquilo que é proposto para nós, né, nesse nosso aprendizado de espíritos terrenos hoje, eu digo hoje, digo ainda, porque amanhã não nos pertence saber. Hoje sim. Hoje nós precisamos de tomar atitude em nossas vidas. Hoje nós precisamos de olhar para nós e nos observarmos. Precisamos compreender o porquê das coisas que estão ao nosso alcance. Mas eu já vi pessoas falar assim, não tenho interesse nisso. Então vai nos lembrar o que foi falado na palestra, né, de ontem, quando citou, se você não tem interesse em saber das coisas terrenas, vai querer saber, será que vai conseguir entender as coisas celestiais? Isso não é uma verdade? Né? Então, como é possível que nós tenhamos a condição de aprender as coisas que estão muito mais elevadas, muito mais acima de nós, se a gente não consegue compreender nem entender as coisas que se passam aqui, das quais nós temos alcance? Não é isso? Então,
Kardec fala também em uma das suas notas, que é muito importante, eu aprendi, né, essa semana passada, a importância de lermos os rodapés de cada leitura que fizermos, né? Então, ele colocou aqui no livro A Gênesis uma nota que diz assim: cada légua corresponde a 6 quilômetros. Sendo assim, em números atuais, teríamos 600 mil trilhões de quilômetros da Terra, né, ao espaço, para que possamos adentrar em uma atmosfera fora da nossa atmosfera. É muito tempo, né? Entrar em uma outra energia fora da nossa atmosfera. Então, olha quanto nós temos que caminhar. Aqui na nota do rodapé do livro da Gênesis, né? Do capítulo 6. Aqui também fala sobre a nebulosa estelar, que mede, como vimos, em números redondos 1000 vezes as distâncias das estrelas mais aproximadas, das quais nós podemos enxergar. Tomada por unidade essa distância, isto é, alguns 100 mil trilhões de léguas. A gente consegue ver. Imagina então o tamanho de uma estrela, né? A gente olha assim, ela é tão pequenininha, mas por quê? Porque ela está em uma distância imensa, como está falando aqui, né? 100 mil trilhões de léguas. Vou ler de novo. Ora, a nebulosa estelar mede, como já vimos, em números redondos, 1000 vezes a distância das estrelas mais próximas, das quais você pode enxergar, tomada por unidade essa distância, isto é, alguns 100 mil trilhões de léguas, a distância que existe entre elas, das que a gente pode enxergar, e entre elas mesmas. Nossa, eu queria tanto estar diante de um microscópio agora. Eu queria, né? Eu falei queria, porque achei que se falasse quero, ia dar sensação assim, de muita soberbice da minha parte, né? Sendo muito mais vasta, não poderia ser expressa por números acessíveis à compreensão do nosso espírito. Então, aquela imensa quantidade de números 0,000000,00000 é muito além daqueles números que a gente recebe quando a gente vai pagar a nossa conta do celular e eles nos enviam, né, o código de barra com aquela quantidade de números. É muito mais além do que isso. Então, o que eu estou fazendo? Estou brincando? Não. Eu estou fazendo a gente enxergar o que nós temos condições de alcançar. Então, por isso eu estou fazendo, né, essa comparação daquilo que a gente não pode e daquilo que a gente pode. O que é que a gente pode estar medindo? O que a gente pode estar medindo? Nós temos instrumentos para isso, nós temos as ferramentas para isso. Mas aquilo que a gente não pode, nós não temos essas ferramentas, porque Deus assim o quer. Ele quer que seja desse jeito. Agora, a bondade dele, o amor dele é tão imenso que a gente não precisa ir nas galáxias, nas regiões estelares, no universo de uma forma geral. Ele nos envia os benfeitores para nos contar, para matar as nossas curiosidades, né? Porque aprendizado é o que foi falado na palestra ontem, né? As coisas aqui da Terra, vós não tem conseguido entender, vai conseguir entender as coisas celestiais? Bom, então, mesmo assim, a bondade de Deus envia para nós os benfeitores espirituais, os mestres espirituais, né? Os iluminados espíritos, para nos trazer a título de curiosidade, né? Ou de até o entendimento que, ora, não vamos colocar em prática, é claro, mas para que a gente sinta felicidade em saber, para que a gente esteja nas boas expectativas, para que a gente compreenda o grande tesouro que nós somos para Deus e que nós devemos também entendê-lo dessa forma para nós. Deus é o nosso tesouro maior. Sabemos disso? Temos dado provas desse conhecimento? Será? Então, porque se a gente soubesse exatamente o significado de Deus em nossas vidas, deixaríamos o ódio tomar conta de nós? E a raiva? E a tristeza? E
as desilusões? Será que nos permitiríamos a estarmos deprimidos? Será que nos permitiríamos a dizer não tem solução? Ora, se nós temos essa amizade concreta, lembramos o que é concreto, tá vendo? Está dentro daquilo que a gente pode compreender. Então, se a gente quer ter essa amizade concreta com Deus, nós precisamos usar a lei do mínimo esforço, da dedicação, da doação. Não é colocar a mão no livro dos Espíritos só no dia de estudo, ou talvez você, que nem com ele está nas mãos. E aí? Por isso faço algumas pegadinhas, né? Aí corre lá, pega o livro dos Espíritos para poder responder. Eu sei. Ai. Existem coisas que a gente fala, não é para estar agredindo ninguém, é para dar um sinalzinho, um insightzinho, para que a gente possa, porque isso é aprendizado. Todos os nossos estudos semanais é aprendizado de várias vertentes, né? São vários os viés que a gente precisa, ou que a gente já tem, mas que pouco a gente coloca em prática, este conhecimento. Muito bem, Joilza, um alerta, né? Então, a gente acaba comentando e falando sobre certas importâncias, não que os irmãos não saibam ou que outras pessoas não saibam, mas que a gente esteja atento àquilo, alerta, né? Tomando conta, para que a gente não se perca no meio de tantas informações. Então, pessoas que sabem, eu já ouvi pessoas falarem assim, eu conheço a Bíblia de uma ponta a outra. Meu Deus, eu tenho descoberto tantas coisas novas na Bíblia que eu estou relendo, né? Isso, pois é, isso aí, Ana Laura. É isso aí, Edna. Então, essa questão de orar e vigiar, ela é séria demais. É exatamente isso que a Ana Laura acabou de falar, né? Orar, vigiar o seu comportamento dentro daquilo que você tem como compromisso. Isso, Fabiola. Muito bem. Exatamente isso, né? Termos essa instrução. Olha quantos livros eu tenho aqui na minha mesa. E eu faço uso deles, sabe? Eu faço uso, eu tenho 2 Bíblias, eu tenho livros de outras naturezas, eu tenho aqui a Gênese, tenho meu caderno de anotações, eu tenho aqui uma outra Bíblia, eu tenho aqui, deixa eu pegar esse livro aqui, olha, tá vendo esse livro aqui, esse livro? Esse livro fala Sobrevivência e Comunicabilidade dos Espíritos, de Hermínio Miranda. Vocês conhecem esse livro? Lá no grupo tem esse livro. Então, são coisas importantes que a gente precisa estar. Olha, eu tenho esse livro que eu amo. Olha, O Médico Jesus. Bem aqui. É só eu dar uma esticadinha que eu consigo alcançá-los. Então. Tá. Ai, Ana Clara, é você. Você já tinha me falado isso, mas eu havia me esquecido. Eu vejo o nome, então. Isso é uma forma de crescimento. Quando a gente faz uso daquilo que a gente investiu, tá? É uma forma de crescimento, porque todo investimento traz como consequência crescimento. Vai lá, põe um dinheirinho na poupança, investe um dinheirinho na poupança. Vai lá no final do ano, não sei quanto é que tá, né? Mas vai lá no final do ano ver quanto foi que você ganhou com esse investimento. Teve lá umas economiazinhas. Então, a consequência desse seu investimento vai chegar. Então, isso a gente precisa colocar na nossa mente, no nosso coração, para que a gente possa atender, né, aos apelos de nossas vidas, de nossos sentimentos. Eu sei que, quando eu falei agora há pouco aqui a questão da tristeza, depressão, eu falo de uma forma mais profunda, de uma dor mais profunda. Mas eu sei que a gente entra em determinadas sintonias que nós nos sentimos deprimidas. É natural do ser humano até sentir, mesmo que seja uma pessoa ligada a Deus, que faça suas orações. Né? Mesmo que seja responsável com suas obrigações. Sabe por quê, gente? Porque nós não vivemos sozinhos, hein? Porque nós não vivemos somente com a nossa energia em torno de nós. Nós temos a energia do lado das pessoas que estão ao nosso lado. Nós temos a fala, o ouvido, os sons que nos envolvem completamente. Então, é natural que a gente esteja tendo uma depressão breve, uma insatisfação breve, né?
enxaqueca breve, tudo na gente que estuda o conhecimento tem que ser breve. Muito bem, Ana Clara. É isso aí. Já está respondido. Então, isso é muito importante, que a gente realmente coloque em prática essa questão do conhecimento que nós temos condição de fazer. Agora, se não tivéssemos condição de entender essas questões que Kardec fez e nos encaminhou, fez através do Livro dos Espíritos, certamente esse livro não iria existir. Mas ele está aqui para que a gente comece, né, a nos atentar para a grandiosidade da criação. É elementar, meu caro, que nós, como herdeiros de Deus, saibamos futuramente de coisas muito maiores do que hoje nós consigamos entender. Então, até o final do Livro dos Espíritos, vamos entrar em páginas das quais nós encontramos lá dentro. Essa parte é uma parte de conhecimento filosófico, né? De conhecimento também astronômico, você está falando das galáxias e tudo mais, da física, da química, todos esses conhecimentos que são importantes, tudo isso faz parte da criação de Deus. Mas na frente nós vamos entrar em capítulos que vai falar sobre a pluralidade das existências. É um capítulo maravilhoso que fala sobre a reencarnação. Isso todo mundo gosta, né, de saber. Por quê? Porque está mais ao nosso alcance, né? Vamos entrar em capítulos também que vai falar sobre o perispírito, não é isso? Ainda nesse capítulo que vai falar dos espíritos, diferentes ordens de espíritos, coisas que nós podemos alcançar numa lida, em um estudo. E a gente pode, então, estar, né, floreando cada vez mais os nossos pensamentos, né? E nos sentindo pessoas mais felizes, né? Deixa eu ver o que a Neide botou aqui. Mesmo que não compreendamos tudo, começamos... não li tudo. Mas é isso. Mesmo que nós não compreendamos agora, mas pelo menos a semente foi plantada. E é o que eu falei. Como somos nós herdeiros, né? Nós somos herdeiros de Deus. No futuro, nós vamos aprender. Porque já houveram homens do passado que já sabiam de todas essas coisas, antes mesmo dessas coisas passarem para livros, né? Serem escritas, serem codificadas. Já houveram os homens do passado que já sabiam de todas essas coisas. Então, cada coisa, né, de acordo com a evolução do espírito. Então, nós vamos ver aqui, no Livro dos Espíritos, vamos considerar também a questão dos espíritos errantes, que inclusive nós já fizemos um estudo sobre isso, né? Quando começamos a dar início a uma nova oportunidade de vida, assim como espíritos errantes, que quando a gente desencarna, passamos a ser espíritos. Hoje nós somos espíritos encarnados errantes, tá? Porque a gente ainda tem essa condição de errar. Então, essa fala que eu trago para vocês, eu falo de uma forma bem acessível. Pergunta aí quem tem dúvida. De uma forma bem acessível. Por quê? Porque essa é a fala. Jesus falava por parábolas. Hoje as pessoas conseguem compreender, mas no passado eles ficavam assim, meio que contritos, né? E então ele esclarecia isso para os seus apóstolos, para que eles também pudessem adquirir esse alcance, né? Esse alcance de entendimento, e que muitos só foram entender muito depois da passagem de Jesus pela Terra, né? Bem depois da sua crucificação. Então, a gente pode compreender que tudo na vida existe um momento a partir do momento em que você faça esse momento, tá? A partir de que você acorde para esse momento. Não tem nada que está no tempo de Deus, no tempo do homem, não, é o seu momento, é o seu tempo. Você tem que colocar o seu tempo em ação, né? Nada de dizer que está no tempo de Deus. O seu tempo, o tempo é seu. Então, se você quer aprender, quer avançar, quer se libertar, use a sua condição. Use o seu entendimento, use o seu intelecto. Por quê?
ele só vai desabrochar se você colocar em movimento. Ah, então por que nós morremos? Quem disse que morremos? Nós só fazemos uma transição dentro das espécies. Sim, temos que nos instruir sempre. Da onde que nós morremos? Parem com isso. Nós somos espíritos imortais. Imortais. Viveremos para sempre. Experimentaremos várias oportunidades reencarnatórias. Várias. Estaremos colaborando conosco. Por que não Deus? Porque tudo o que a gente faz, o maior beneficiado somos nós mesmos. Porque Deus é amor. E Ele quer, exatamente, Edna, a evolução dos sentimentos é o que nós temos agora em condições de alcançar. Então, a gente pode colocar em prática as ferramentas que nós temos, que é o Evangelho do Senhor, a transformação dos nossos sentimentos. É isso que está ao nosso alcance. Quando nós transformamos o nosso sentimento, a gente transforma a forma de pensar. E o nosso pensamento é o grande gigante da cocriação. Então, vai criar para você diversas, milhares de oportunidades. Mas você tem que estar atento, né? Tem que estar atento, vigilante, para que as coisas não passam distante ou rapidamente e vai te encontrar ali, tá dormindo? Vou passar para o outro, né? Então, quando a gente fala assim, né? Os desígnios de Deus não pousam no ombro de um homem só. Claro! Nem tem como. Um homem só não conseguiria distribuir tantas mensagens espirituais. Então, Deus tem um grupo sim. Sim, nos transformamos, nos desenvolvemos, né? Construímos coisas, alimentamos o outro e mostramos o caminho, né? Não é guardar para nós somos exemplos quando nós evoluímos, nós somos exemplos para aqueles que precisam também evoluir. Saia da casca, entendeu? Evoluir da forma como você enxerga a sua vida. Mude. Se a sua vida está estagnada, mude. Você pode. Hã? Pode. Entendeu? Então, por que não fazer? Ah, o medo não deixa? Ah, as pessoas vão reparar? Ah, mas e aí se eu perco tudo? E tem essa história também? Poxa, então eu não tenho como te ajudar. Mas, se você diz que você quer, que você vai enfrentar o seu interior, que te prostra, que te petrifica, aí temos como ajudar. Se você quer enfrentar esses sentimentos, tem como te ajudar. Né? E aí nós vamos falar, olha, no mundo espiritual, na casa maior, lá onde nosso pai mora entre aspas, tá, gente? Porque ele vive perto de nós. Mas tudo bem. É porque ele tem um olho de águia, aquela história toda maravilhosa de Deus, né? Ele tá lá, tem um ouvido gigante, como diz Davi, ó Pai, esticai vossos ouvidos à minha lamentação. Olha que coisa mais linda, pedir a Deus que dê atenção, que estica os ouvidos. Davi é maravilhoso, né? Então, ele tem lá as conversas íntimas dele com Deus, porque ele tem uma confiança em Deus muito grande. Ele chegava na janela do seu palácio e falava poesias maravilhosas para Deus. Todas as poesias de Davi saíam de seu sentimento, da sua dor. Era a maneira que ele tinha encontrado para ele entrar em contato com Deus. Então, ele olhava para as estrelas, ele olhava para o céu imenso e falava com Deus. Davi era lindo, né? Bom, então, gente, nós chegamos ao final do nosso estudo. Eu gostaria muito que vocês pudessem estudar no seu tempo e fazer um tempinho aí para vocês estudarem. Porque toda vez que a gente se dedica
ao conhecimento espiritual, conhecimento da nossa vida, da nossa herança, a gente se torna as pessoas mais seguras, mais compenetradas, mais confiantes. Né? Nós nos tornamos muito mais heróis, heroínas, não falar heroínas, né? Tem heróis também aí no grupo, heróis e heroínas, vamos falar tudo junto, não é isso? Porque se a gente for entrar naquela questão de herói, vilão, vítima, não vai dar certo, porque nós somos tudo isso. Tá? Então, não vai dar certo entrar nesse mistério, ou nesse assunto, ou nesse ponto, que é um ponto crucial das nossas vidas, porque, na verdade, muita gente quer ser vítima, muita gente quer ser herói. Pois é, poucas são as pessoas que querem ser os algozes, mas já é o seu próprio vilão. Então, nós somos tudo isso. Tudo dentro de uma escala de necessidade, porque não somos ruins. Nós somos isso dentro de uma escala de necessidade. E que só Deus entende essa necessidade, porque o ser humano não entende. O ser humano não tem condição de entender, né? O vilão que o outro é na sua vida. Entendeu? O algoz que o outro é na sua vida. Não consegue. Só Deus consegue. Porque só Deus entende o porquê disso, o porquê daquilo, de todas as coisas. Mas você, um dia, irá conseguir compreender. Está aprendendo a perdoar? Já aprendeu? Já conseguiu? É um caminho andado. Né? Então, olha, que nós possamos usar uma das lições mais belas, né, do nosso irmão Senhor Jesus Cristo. Façais as pazes com o teu irmão enquanto andas com ele. Então, enquanto a gente anda com os nossos irmãos, de uma forma geral, aquelas pessoas das quais muitas das vezes a gente... Obrigada, Amanda, que bom, né? Isso é importante. Alcançar, né? Porque o que é palestra e estudo? O compromisso que nós temos de fazer o outro alcançar o objetivo desse estudo. Então, essa coisa que a gente fala, né, de parabéns aos palestrantes, eu sei que não foi isso que você falou, palestra maravilhosa, palestra educativa, é exatamente esse o compromisso. Né? Porque os palestrantes, as pessoas que estão diante, agora nossos estudos estão indo para o YouTube, para o mundo, né? Ele tem que saber, ele tem que entender que você está ali porque você se prontificou a estudar, a conhecer, a entender, a vivenciar. E isso tem esforço, tem que ter disciplina, tem que ter educação, tem que ter concentração. E, acima de tudo, uma das maiores leis divinas, que é a organização. Então, a gente precisa estar se organizando para estarmos trabalhando para Deus, porque o nosso salário vai ser muito bom. Trabalhar para Deus, um salário é ótimo. Né? Mas, então, é isso aí, que a gente possa ter uma noite maravilhosa, que a gente possa estar se sentindo feliz, cheio de esperança, tranquilos, calmos, né? Que a gente não tenha receio do dia seguinte, que a gente não tenha receio de ter que enfrentar qualquer coisa. Faça uma oração antes, busca a presença de Deus, vá até Ele, vá até Deus, usa a sua escada de Jacó, converse com Ele, fala para Ele. Isso, praticando, organizando. Uhum. Bom, então nós vamos agora ouvir o hino e fazer a oração final. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor.
Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu servirei ao meu Deus fiel, ao meu libertador, aquele que venceu. Eu navegarei, eu navegarei. Oremos. Agraciado, Senhor Jeová, nos sentimos neste momento, pois, Senhor, sentimos a Tua presença em nossas vidas, a todo instante, a todo momento, quando rogamos a Ti, pela Tua força, pela Tua boa vontade, pelo Teu carinho imenso. Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso irmão maior, tem estado nos envolvendo também nas tarefas diárias dos nossos estudos. Que possamos estar atentos, Senhor, às nossas obrigações missionárias que temos, para que possamos elevar os nossos pensamentos a Ti, a nossa casa maior, e receber também, Senhor, as mensagens necessárias para o cumprimento de nossas obrigações. Neste momento, então, convido o Senhor e a todos os benfeitores que possamos visitar os nossos irmãos que se encontram nas ruas, abandonados, sem os seus tetos, longe de suas famílias, que eles possam receber os anjos do Senhor e que ali eles possam fazer-lhes uma cabana para que possam nos proteger do sereno da noite. Também, Senhor, queremos dar um passeio pelos hospitais, onde temos lá os nossos irmãos que têm sofrido bastante tempo, outros que acabam de chegar, outros que estão desesperados, Senhor. Que os senhores irmãos benfeitores possam estar auxiliando os médicos a tratarem desses nossos irmãos, enviando através de nós o ectoplasma fluídico para o tratamento das medicações. Também, Senhor, queremos passar pelos hospitais onde nossos irmãos, tidos como loucos, se encontram, perdidos, e que a eles o Senhor mesmo possa aparecer diante deles, Senhor, para fazer com que eles retornem à vida, para dar a eles um consolo do porquê de estarem camuflados. Oh,
grande a bondade e misericórdia do nosso Pai. E assim, Senhor, ajudando-os a completar a estadia aqui no plano terreno. Também, Senhor, queremos passear pelos orfanatos, onde ali encontram-se espíritos ainda em corpos pequeninos, necessitados de amor e de amparo, de conselho e de esperança. Assim, Senhor Jesus, em todos os lares que necessitam de paz, harmonia e luz, que todos possam estar sentindo a vossa presença chegar. Quão maravilhoso é recebê-lo. Assim, então, querido Mestre Jesus, nós agradecemos por todo o instante que estás em nossas vidas. Que assim seja.